Hoje eu vou fazer uma receita com pão folha. Vem fazer comigo? Os ingredientes que a gente vai usar para fazer esse pão é farinha de trigo, água, sal e óleo. Só. Ele não vai fermentar. Peguei um bowl aqui e a gente vai colocar 2 xícaras de farinha de trigo. O sal é a gosto, mas para te dar uma ideia, eu uso essa quantidade aqui, ó. É a pontinha da colher de chá. Agora a gente vai dar uma misturada só para já ir entrando um ar aqui nessa farinha para poder receber a água e o óleo. Agora é a hora de pôr a água. E essa água tem que estar morninha. Aqui eu coloquei meia xícara de água. Agora o óleo, são 2 colheres e meia, colher de sopa. Agora a gente mistura. Quando começar a ficar difícil de misturar com a colher, mistura com a mão. Aqui a gente vai misturar até virar uma massinha só. Porém, essa massa a gente não sova ela. Então a gente vai só misturar todos os ingredientes até ficar tudo juntinho e depois a massa já tá pronta. Ó, aqui eu já tô finalizando. Ó, já não gruda mais na minha mão. E também já não gruda mais no bowl. Quando chegar no ponto, como eu falei, não precisa sovar. Você só faz uma bolinha com ela, porque a gente vai deixar ela descansando um pouquinho. A gente precisa deixar ela descansar, ela não cresce, mas ela fica mais macia. Coloca aqui no bowl. Essa massa tem a tendência de ficar muito seca aqui por cima, ela resseca bem. Então, é importante que você molhe um paninho limpo e deixe esse paninho molhado em contato com a massa, assim, ó. Porque senão ela vai criar uma crosta aqui seca por cima, que depois, quando a gente for modelar, a gente vai sentir uma parte da massa mais dura, ressecada. Agora sim, com um paninho molhado por cima, a gente vai deixar descansar 15 minutinhos. 15 minutinhos se passaram, a gente vai cortar essa massa, a gente vai dividir. Eu vou mostrar aqui como eu faço. O ideal é usar aquele cortador de massa, mas eu não tenho, então eu vou cortar com a faquinha mesmo. E aí você vai dar uma olhada aqui e tentar acertar mais ou menos onde é o meio dessa massa. Depois você vai cortar no meio de novo. Aqui eu tô fazendo no olhômetro, mas dá até pra usar a balança, né? Que daí vai ter, todas as massas vão ter o mesmo peso. Depois no meio mais uma vez. Ó, ficaram uns pedacinhos assim a princípio. Agora daqui você vai fazer bolinhas. Como? Você vai amassar aqui, fazer primeiro como se fosse um disco. Depois disso você traz as bordinhas aqui pro meio. E aí você vai selar essa bolinha assim, ó, com a mão assim de concha. E aí você vai fechando aqui, ó. Depois de fazer essa bolinha, você vai colocar ela com essa bordinha pra baixo e você vai deixar em algum lugar, porque a gente vai deixar essa massinha descansar mais um pouquinho, porque a gente mexeu nela de novo. Vou fazer mais uma aqui com vocês. Faz um disquinho. Traz as bordas pro centro. Sela. Fechou. Você coloca a bordinha pra baixo. E a ideia aqui é você fazer isso meio que rápido, porque como eu disse, essa massa, ela tem a tendência de secar. Então aqui, só nesse tempo de cortar e começar a fazer as bolinhas, aqui em cima dessas já tá mais ressecadinho. Então a ideia é você não demorar pra fazer isso. As bolinhas ficaram prontas e aqui me renderam 8. Da mesma forma que a gente deixou descansando antes, a gente vai deixar agora. Então coloca o paninho molhado por cima para não ressecar. E 10 minutinhos a gente volta. A gente vai começar a fazer os discos. Para isso, a gente vai polvilhar um pouquinho de farinha aqui em cima, sem exagero. E... Gente, olha, é cada humilhação que a gente passa nessa vida. E o pior, gente, eu já poderia ter comprado um rolo há muito tempo, mas não tomo vergonha na minha cara. Não tomo. o meu é esse aqui. É uma garrafinha. Se você não tiver um rolo, dá pra você se virar. Como eu, né? Que ainda não tomei vergonha na minha cara. Eu amo fazer massa. Eu tô sempre fazendo massa aqui. Massa de pão, massa de esfirra, de pizza, o pão, folha, todo tipo de massa. E até hoje eu não tenho um rolo. E não é por falta de dinheiro não, viu, gente? Não que eu seja rica, mas eu sei que eu tenho condições. Na Shopee eu consigo comprar a R$20. Super baratinho. É por falta de vergonha na cara mesmo. Então, olha só. Você vai apertar aqui com o seu rolo. E aí você vai, arrasta pra cima e pra baixo. Vira, estica pra cima e pra baixo. A ideia é não sair muito do formato redondo. Claro que não vai ficar perfeito, mas a ideia é você não fugir muito desse formato. Que às vezes a gente vai amassando, né, esticando alguma massa e ela vai ficando muito oval ou então muito desigual, né? A ideia é você ir controlando isso. Ó, agora eu abri mais um pouco aqui, ela ficou mais oval.
né? Aí eu vou virar, ao invés de passar o rolo assim de novo, eu vou virar e vou passar o rolo assim, nessa direção. E aí ela já vai ganhando o formatinho de disco. Por isso que é importante a gente deixar essa massa descansar. Apesar dela não crescer, quando a gente pula essa etapa, a massa fica menos maleável. Ou seja, né, ela fica mais dura. Ó, fica mais ou menos assim. Viu? E a espessura, ela é bem fininha, né? É um pão folha, então fica bem fininho mesmo. Agora é só você deixar ela em algum lugarzinho e fazer a mesma coisa com todas as outras bolinhas. Amassa, ó, dá uma amassadinha no centro e aí você vem esticando pra baixo e esticando pra cima. Viu que ficou oval? Vira na outra direção, você estica pra cima e estica pra baixo. Assim, até Gente, você depois eu não consegui deixar no mais tamanho gravar, que mas depois de a sua fazer os massa discos, permitir. você vai colocar na frigideira e vai dourar. Você doura a parte de baixo, depois você vira a parte de cima. Quanto mais você deixar na frigideira, mais ela vai ficar durinha. Então você tem que controlar aí a forma como você gosta. Se você deixar mais, vai ficar mais douradinha e mais durinha. Às vezes vai subir umas bolhas por dentro do pão. É só você dar uma apertada para desfazer essas bolhas, tá? E aí fica mais ou menos assim. Essa massa rende, em média, 8 pães folha, tá? Se você quiser mais pães, é só você aumentar a receita ou até dobrar. Você pode guardar num saquinho plástico limpo, eu tinha esse aqui. Dura em média 5 dias, mas você também pode congelar ele. No congelador, ele dura até 3 meses, tá? Eu fiz um sanduíche simples com queijo, mas eu vou trazer uma receita bacana pra vocês com esse pão. Beijo! Aqui eu não consegui mais gravar, gente, mas colocando o disco de massa na frigideira, você vai deixar por mais ou menos 1 minutinho ou até você ver que tá bem coradinho do outro lado. Aí você vira, deixa mais um tempinho para dar uma douradinha do outro lado também.
Dourando dos dois lados, você já pode tirar. É normal fazer umas bolhas assim no meio do pão, mas é só você apertar com a mão ou com uma colher. Mais uma para vocês verem de pertinho. E quanto mais tempo você deixar na frigideira, mais durinha a massa vai ficar. Quanto menos deixar, mais molinha.